Santificação. Capítulo 1. A verdadeira e a falsa teoria comparadas. A santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Paulo ora para que a igreja em Tessalônica possa gozar esta grande bênção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Há no mundo religioso uma teoria de santificação que em si mesma é falsa e perigosa em sua influência. Em muitos casos, aqueles que professam santificação não possuem a genuína. Sua santificação consiste em um culto por palavras e em teoria. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irrepreensível, podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Quando pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Deixam de ver sua própria fraqueza e desamparo. Olham para si mesmas como refletindo a imagem de Cristo, porque não têm verdadeiro conhecimento dele. Quanto maior a distância entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos próprios olhos. Quando, com penitente e humilde confiança, meditamos em Jesus, a quem nossos pecados traspassaram, podemos aprender a andar em suas pisadas. Contemplando-o, tornamo-nos mudados em sua divina semelhança. E quando esta obra se operar em nós, não pretenderemos ter nenhuma justiça em nós mesmos, mas exaltaremos a Jesus Cristo, ao passo que nosso enfraquecido coração confia em seus méritos. Condenada à justiça própria. Nosso Salvador sempre condenou a justiça própria. Ele ensinou a seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquele que se manifesta de maneira calma e modesta. Aconselhou-os a executarem suas obras de caridade sem estardalhaço, não por ostentação, nem para serem louvados e honrados pelos homens, mas para a glória de Deus, esperando recompensa na vida futura. Se fizessem boas ações para serem louvados pelos homens, nenhuma recompensa lhes seria concedida por seu Pai Celestial. Os seguidores de Cristo foram instruídos a não orarem com o propósito de serem ouvidos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Tais expressões como estas nos lábios de Cristo mostram que ele não considerava com aprovação aquela espécie de piedade tão predominante entre os fariseus. Seus ensinos no monte mostram que os atos de benevolência assumem uma nobre forma, e as ações de adoração religiosa espalham muito preciosa fragrância quando praticadas de maneira despretensiosa em penitência e humildade. O motivo puro santifica o ato. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos, e a voz de Jesus suscita uma nova vida que penetra todo o ser. Aqueles que são verdadeiramente santificados não arvorarão sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Não são fanáticos, nem de justiça própria, mas ciosos de si, sempre tementes, com medo de que, havendo-lhes faltado uma promessa, tenham ficado aquém do cumprimento das condições sobre que se baseiam as promessas. A substituição da razão pelo sentimento. Muitos dos que professam santificação ignoram inteiramente a obra de graça sobre o coração. Quando provados, descobre-se serem semelhantes ao fariseu justo aos próprios olhos. Não admitirão nenhuma contestação,
põem de lado a razão e o juízo e confiam completamente em seus sentimentos, baseando suas pretensões à santificação nas emoções que em algum tempo experimentaram. São teimosos e perversos em incutir suas tenazes pretensões de santidade, proferindo muitas palavras, mas não produzindo nenhum fruto precioso como prova. Estas pessoas professamente santificadas estão não somente enganando seu próprio coração por suas pretensões, como também exercendo uma influência para desviar a muitos que desejam ardentemente conformar-se com a vontade de Deus. Elas podem ser ouvidas a reiterar vez após vez: Deus me dirige, Deus me ensina, estou vivendo sem pecado. Muitos dos que chegam em contato com este espírito encontram um escuro, misterioso quê ao qual não podem compreender. Mas é isso que é inteiramente diferente de Cristo, o único verdadeiro padrão. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem do sentimento o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou a ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma jactanciosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. Existem os que se consideram santos e fazem profissão da verdade, como fazem seus irmãos, de modo que se torna difícil fazer distinção entre eles. Mas a diferença existe, não obstante. O testemunho daqueles que se jactam de tão exaltada experiência fará que o suave Espírito de Cristo se afaste de uma reunião e deixará uma arrefecedora influência sobre os presentes, ao passo que, se eles estivessem realmente vivendo sem pecado, sua própria presença traria santos anjos à assembleia e suas palavras seriam deveras como maçãs de ouro em salvas de prata. O tempo probante. No verão, ao olharmos para as árvores de distante floresta, todas vestidas de um lindo manto verde, não podemos distinguir as árvores sempre verdes das outras. Mas quando se aproxima o inverno e o rei gelo as envolve com seu gélido abraço, despojando as outras árvores de sua bela folhagem, as sempre verdes são prontamente discernidas. Assim será com todos os que andam em humildade, desconfiados de si mesmo, mas apegados, trementes à mão de Cristo. Enquanto aqueles que confiam em si mesmos e se fiam na perfeição de seu próprio caráter perdem seu falso manto de justiça, quando submetidos às tempestades da prova, os verdadeiramente justos, que sinceramente amam e temem a Deus, cobrem-se do manto de justiça de Cristo, tanto na prosperidade como na adversidade. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, magnanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados com Deus. Seus atos podem não ser publicados ao mundo, mas eles mesmos estão diariamente lutando contra o mundo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal. Solenes votos são renovados e mantidos mediante a força ganha por fervente oração e constante vigilância nela. O ardente entusiasta não discerne as lutas destes silenciosos obreiros, mas os olhos daquele que vê os segredos do coração notam e recompensam com aprovação cada esforço feito com renúncia e mansidão. É precioso o tempo probante para revelar no caráter o ouro puro do amor e da fé. Quando provas e perplexidades vêm sobre a igreja, então se desenvolvem o zelo firme e as profundas afeições dos verdadeiros seguidores de Cristo.
Sentimos-nos tristes quando vemos professos cristãos desviarem-se pela falsa e fascinante teoria de que são perfeitos, porque é muito difícil desenganá-los e levá-los ao caminho reto. Eles procuram tornar lindo e aprazível o exterior, ao passo que o adorno interior, a mansidão e humildade de Cristo, lhes está faltando. O tempo de prova virá a todos, quando as esperanças de muitos que por anos se sentiram seguros serão vistas como estando sem fundamento. Quando em novas posições, sob circunstâncias variáveis, alguns que pareciam ser colunas na casa de Deus se revelarão apenas como madeira carcomida debaixo da pintura e verniz. Mas os humildes de coração, que diariamente sentiram a importância de firmar seu coração na rocha eterna, permanecerão inabaláveis no meio das tempestades de provações, porque não se confiaram a si mesmos. O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Produção natural de frutos. Aqueles que se dão ao trabalho de chamar a atenção para suas boas obras, constantemente falando de seu estado sem pecado e esforçando-se por salientar suas consecuções religiosas, com isto apenas estão enganando seu próprio coração. Um homem sadio que está em condições de atender às vocações da vida e que dia após dia se dedica ao seu trabalho com espírito alegre e uma saudável corrente de sangue em suas veias, não chama a atenção de todos aqueles a quem encontra para a sanidade de seu corpo. Saúde e vigor são as condições naturais de sua vida e, portanto, ele raramente se lembra de que está no gozo de tão rico dom. Assim se dá com um homem verdadeiramente justo. Ele anda inconsciente de sua bondade e piedade. O princípio religioso tornou-se o motivo de sua vida e conduta, e é-lhe tão natural produzir frutos do Espírito como para a figueira produzir figos ou a roseira carregar-se de rosas. Sua natureza está tão inteiramente imbuída do amor de Deus e ao próximo, que faz as obras de Cristo com espírito voluntário. Todos os que entram na esfera de sua influência percebem a beleza e fragrância de sua vida cristã, ao passo que ele próprio está inconsciente desta, visto estar ela em harmonia com seus hábitos e inclinações. Ele ora pedindo luz divina e ama o andar nessa luz. É sua comida e bebida fazer a vontade de seu Pai Celestial. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Contudo, não se jacta disto, nem parece ter disto consciência. Deus sorri para os humildes e meigos que seguem de perto as pisadas do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor. Eles podem ser passados por alto como indignos de consideração por aqueles que alegam exaltadas consecuções e se deleitam em tornar preeminentes suas boas obras, mas os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. Porque Cristo foi rejeitado. Nosso Salvador era a luz do mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele estava constantemente empenhado em obras de misericórdia, derramando luz sobre o caminho de todos. Todavia, não chamava a atenção daqueles com quem se misturava para que contemplassem sua incomparável virtude, sua renúncia, sacrifício e benevolência. Os judeus não admiraram tal vida. Consideravam sua religião como sem valor, porque não concordava com sua norma de piedade. Julgaram que Cristo não era religioso em espírito ou caráter, porque a religião deles consistia em exibições, orações públicas e em fazer obras de caridade por ostentação. Trombeteavam suas boas ações, como fazem aqueles que arrogam a si a santificação. Queriam que todos compreendessem que eles estavam sem pecado. Mas a vida toda de Cristo estava em contraste direto com isto. Ele não buscava nem ganho nem honra. Suas maravilhosas ações de cura eram praticadas da maneira mais silenciosa possível, conquanto não pudesse restringir o entusiasmo daqueles que se tornavam os recipientes de suas grandes bênçãos. Humildade e mansidão caracterizavam sua vida. E foi por causa de seu andar humilde e suas maneiras despretensiosas, em tão notável contraste com as dos fariseus,
que estes não aceitaram. A mansidão, fruto do Espírito. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade à dele. O entendimento apodera-se de toda a verdade divina. A vontade dobra-se diante de todo o preceito divino, sem duvidar nem murmurar. A verdadeira mansidão abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Leva os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto o de Lídia. Coloca-nos com Maria como aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. A linguagem dos mansos não é nunca de jactância. Como o menino Samuel, eles oram: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Josué foi colocado na elevada posição de honra, como comandante de Israel, desafiou a todos os inimigos de Deus. Seu coração encheu-se de nobres pensamentos quanto à sua grande missão. Contudo, ante a intimação de uma mensagem do céu, colocou-se na posição de uma criancinha para ser dirigido. Que diz meu senhor ao seu servo? Foi sua pergunta. As primeiras palavras de Paulo depois que Cristo se revelou a ele foram: Senhor, que queres que faça? A mansidão na escola de Cristo é um dos assinalados frutos do Espírito. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como um agente santificador e habilita seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Quando a graça da mansidão é acariciada por aqueles que naturalmente são de uma disposição irritadiça e colérica, eles hão de empenhar os maiores esforços para subjugar seu infeliz temperamento. Cada dia ganharão domínio próprio, até que aquilo que é rude e dessemelhante a Jesus seja vencido. Eles se assemelharão ao padrão divino, até o ponto de poderem obedecer à inspirada injunção: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando um homem professa estar santificado e, todavia, pelas palavras e ações pode ser representado pela fonte impura, fazendo jorrar suas águas amargosas, podemos seguramente dizer: esse homem está enganado. Ele precisa aprender mesmo os rudimentos que formam a vida de um cristão. Alguns que professam ser servos de Cristo têm, por tão longo tempo, nutrido o espírito de aspereza, que parecem amar o elemento profano e ter prazer em falar palavras que desgostam e irritam. Estes homens precisam converter-se antes que Cristo os reconheça como seus filhos. A mansidão é o adorno interior que Deus julga de grande preço. O apóstolo fala dela como sendo mais excelente e valiosa do que o ouro ou as pérolas ou vestidos preciosos. Enquanto o adorno exterior embeleza somente o corpo mortal, a virtude da mansidão adorna o coração e põe um homem finito em conexão com um Deus infinito. Este é o ornamento da própria escolha de Deus. Aquele que ornamentou os céus com as esferas de luz, prometeu que pelo mesmo Espírito adornará os mansos com a salvação. Os anjos do céu registrarão como melhor adornados aqueles que se revestem do Senhor Jesus Cristo e andam com Ele em mansidão e humildade de espírito. A filiação atingida. Há elevadas consecuções para o cristão. Ele pode estar sempre subindo a mais altas aquisições. João tinha uma elevada concepção do privilégio do cristão. Ele diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não é possível à humanidade subir a uma dignidade mais elevada do que esta aqui incluída. Ao homem é outorgado o privilégio de tornar-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aos que assim foram exaltados, são reveladas as inescrutáveis riquezas de Cristo, as quais são milhares de vezes mais valiosas do que as do mundo. Assim, mediante os méritos de Jesus Cristo, o homem finito é levado à sociedade com Deus e seu querido Filho.